Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Papo de Abelha com Marcelo, do Meliponário. Hoje convidamos o nosso amigo Jonathan Cesar, do Meliponário Cesar, de Nova Petrópolis, para falar um pouco sobre manejos de inverno, alimentação, o que pode e o que não pode fazer. Uma boa noite, amigo Ademar Rosso, de Pedras Grandes. Vamos chamar aqui o nosso amigo. Como é que está aí no meliponário de vocês, a criação, os manejos? Vou procurar aqui o nosso amigo Cesar. Quem tiver alguma pergunta pode ir repassando aqui pelos comentários. A gente vai replicar para ele já em seguidinha. Sábado passado estivemos em Guaíba, no Meliponário Farroupilha, uma oficina de hidromel, uma arrecadação de... Boa noite. Boa noite. Olha aí, sem boné, o negócio tá sério hoje. Eu até tinha aqui, ó, eu trouxe o meu que eu ganhei lá do Heiser, ó, porque Ah, até estava comentando agora, um pouquinho antes de você chegar, sábado estivemos no Meliponário Farroupilha, né, para oficina de hidromel sim, e na campanha do agasalho, né, para doação. E isso é olha, se muito não tivesse importante. com o meu boné ali da Heiser, tava feia a coisa, viu? Bateu o vento lá, ó, tava gelado na beira do Guaíba. Lá, aquele vento que vem do Guaíba lá, quando levanta, é forte. Que As, joia, a- mas as abelhas, as abelhas lá do seu viriato tem que ser boas de asa para aguentar aquele vento lá. Mas aí não fica muito para trás, não, né? Nova Petrópolis judia no frio, né? É, infelizmente, nós temos esse pequeno problema aqui. Não, mas é. Tá, me conta um pouco da região que tu estás aí, porque é um vale muito bonito. Tem um rio próximo, muita mata. Como é que é o nome dessa região, hein? Aqui, na verdade, é o Vale do Caí, né? Vale do Caí, justamente por causa do rio Caí que corta aqui a Nova Petrópolis e vai descendo até desembocar lá embaixo no Rio dos Sinos, né? Então, daí por isso que é o Vale do Caí aqui, é onde a gente mora e é onde eu fui privilegiado de ter o Meliponário. Ah, que legal. E me fala um pouquinho aí sobre o Caesar, o que que vocês criam aí. Eu sei que tá vindo mais um integrante do Meliponário, no Manduri, já em seguida, em agosto, é isso? Agosto, isso, agosto vem o primeiro zangãozinho aí da família. Ah, olha aí, que legal. Agosto promete. Na verdade, hoje falando um pouquinho do Meliponário, a gente tem aí algumas espécies, não sei te precisar assim. Eu trabalho hoje com 15 espécies, né, de abelha sem ferrão. Não sei precisar quantas caixas eu tenho ao todo, mas tem uma quantidade boa para se divertir, para poder ter um passatempo. Não, tá certo. E que espécies crias hoje? Ana? Tem preferência por alguma? Sim, sim, sim. Todo meliponicultor tem os seus xodós, tem as que gosta mais, né? E eu acho que comigo também não é diferente. Hoje, começando das menores até as maiores, eu acho que a Mirim nigriceps, pela complexidade dela, por mais que é uma abelha tão pequenininha e pouco valorizada, eu acho fantástico, sabe? É uma abelha muito guerreira pela quantidade de abelhas que vai ter ali num enxame e conseguir suportar o nosso frio aqui. E normalmente elas não gostam de coisa muito, de lugar que tenha muito.
muito abrigo, né? Tijolos, assim, não tem muita estrutura para estar se resguardando, e mesmo assim elas suportam bem o nosso frio. Então, para mim, a Mirim nigriceps é uma fenomenal, e depois, claro, vem a Mandaçaia, né? Mandaçaia eu acho que é a princesa das abelhas aí, dos meliponicultores, porque de todo mundo, quem não tem o sonho é ter uma Mandaçaia, né? Então, a Mandaçaia acaba se tornando o carro-chefe aí do meliponário. É óbvio que as outras abelhas também têm a sua importância. A fugia também é uma abelha bastante procurada e todo mundo gostaria de ter, mas infelizmente pelo valor que ela tem hoje, alguns não têm condições, né? Mas também é uma abelha bastante desejada. Mas eu prefiro a mandaçaia ainda, se for para optar entre elas, eu preferiria a mandaçaia, que é uma abelha que sempre aguenta frio, aguenta calor, né? O único problema da mandaçaia hoje aqui no Rio Grande do Sul é essa questão do março, né? Que alguns lugares acabam tendo esse problema aí de mortandade, que não é o meu caso. Então, as pessoas sempre me perguntam e eu costumo orientar daquela forma que eu sempre digo, fazer o confinamento. Só isso. Mas se não fosse esse março, com certeza o número de colmeias de mandaçaia no Rio Grande do Sul seria muito maior, né? Seriam, acho que triplo, quádruplo, não sei precisar, mas seria muito mais pessoas com mandaçaia. Mas continua sendo uma dos meus xodós. A questão da negríceps ali é impressionante mesmo. Aqui também faz um frio, uma certa intensidade no inverno, e elas acabam parando postura e olha, bah, tá definhando o enxame. Saidinha já do inverno, ela dá um jeito de enxamear e às vezes até elimina um outro que ficava meia boca, né? É, Acontece. ela tem isso aí porque, não sei, ela é uma abelha bem robusta, né? Uma abelha bem robusta. Pelo tamanho dela, ela ainda é bem guerreira. A gente chama, eu sei que não, certo não é mirim preguiça, né? Mas a gente chama de preguiça porque ela começa a trabalhar aí com 25 graus de temperatura só, então ela acaba aproveitando bem pouco se for olhar o período das outras abelhas, ela acaba aproveitando bem pouco do dia. E mesmo assim ela tem um desenvolvimento muito bom. Tem É legal. uma pergunta aqui do Colmeia Nativa, quer saber se na tua região aí tem o Wikmoney. Olha, tem o Itmani sim. Tem na nossa região. Tem as duas, na verdade, né? Tem tanto a Nigríceps quanto a Wikimani. Que legal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. O pessoal quer saber se tu tens alguma experiência com nosódio, se tem alguma dica para passar quanto à testação de florídeos agora no inverno. Sim, sim. Agora às vezes as pessoas me perguntam, né? Elas ficam até preocupadas que, querendo ou não, quem não tem tantas colmeias acaba se apegando ao pouco que tem, né? Quando quem tem mais, que nem é o meu caso, acho que é o teu caso também, né? A gente já tem mais caixas, acaba meio que deixando elas se virar por conta, né? Mas quem tem menos caixas, todos os dias ou periodicamente faz aquela revisão de costume, de rotina. E aí eles encontram um florídeo e perguntam: Ah, Jonatas, encontrei um florídeo na minha caixa lá. O que que eu faço? Será que eu vou perder o enxame? Eu falo: Não, não te preocupa. Tendo um florídeo, dois florídeos não é problema. O problema vai ser a tua infestação, né? Se tiveres uma infestação, aí sim vai ser problema. Porque o que acontece? No inverno, agora que é frio, se eles ficarem do lado de fora da caixa, eles vão morrer congelados. E aí eles procuram um espaço quente, que é as colmeias, para tentar não morrer, né? E aí um e outro que entra acaba conseguindo se resguardar do frio. Já aqueles que as abelhas não deixam entrar, eles vão acabar sendo eliminados, né? Com o frio, e aí tudo certo. Aí é sorte. Pena que não consegue, esse frio que nós temos não consegue eliminar tudo, né? Consegue reduzir uma boa parte, ou se não reduz, pelo menos impede o crescimento, a proliferação deles. Eu, na verdade, não trabalho com nosódio. Já testei, sim, não tive sucesso. É aquela coisa que o pessoal sempre fala, né? Varia de acordo com cada meliponicultor. Eu fiz todos os passos que a pessoa que fez me recomendou, eu fiz. Peguei ali
utilizei os materiais esterilizados, até comprei os materiais, a água, tudo, e não tive sucesso. Fiz a aplicação, não me engano, era de 3 em 3 dias, e para mim não funcionou. Mas tem pessoas que dizem que funciona, né? Então, eu acho que depende muito do local onde ela está, se já não tem muito forídeo, isso eu acho que acaba ajudando. Mas eu, infelizmente, não tive sucesso ali com o nosódio. Eu sempre digo, para combater o forídeo, nada melhor do que fazer uma divisão bem forte. Se fizer uma divisão bem forte, não vai ter problema com isso, né? Automaticamente a colmeia se encarrega de expulsar os forídeos. Um e outro que entra, eles podem até ficar ali, mas não conseguem se proliferar dentro da caixa, porque elas conseguem estar sempre limpando e fazendo a higiene. Daí, para mim, é bem tranquilo. Eu sei que quanto menos eu interferir, melhor. Tem gente que quanto mais abre a caixa e tenta ajudar, mais estressa a abelha e menos ela consegue se defender. Nós aqui encerramos as divisões cedo, então chega essa época, as colmeias normalmente estão bem fortes e acaba não enfrentando esse problema. Mas há relatos de quem utiliza, né, e com uma certa frequência e teve resultados positivos ali. Eu também compartilho da mesma experiência que tu, não consegui ter bons resultados com ele, não. Sim, é o que eu digo, né, Marcelo? A gente sabe que como ele é uma loção, cada vez que ele é feito, a pessoa utiliza de uma forma ali, de uma fórmula para fazer. E pode ser que numa dessas fórmulas que ela faz, ela não coloque o necessário e aí acaba que não funciona, né? Ou talvez no nosso próprio ambiente tenha, porque o nosódio é o florídeo macerado, né? E aí feito ali essa essência. E pode ser que aqui essa essência tenha outras essências naturais que acabam mascarando essa essência e por isso que não surte efeito, né, para nós. Ou pela quantidade de colmeias, que talvez sejam muitas colmeias, que esse nosódio também pode ser que acabe se misturando e o forídeo acaba meio que continua nas caixas, né? Então, para mim, nosódio não funcionou, mas eu conheço pessoas que dizem que funcionou muito bem. Então, se funciona para uns e não funciona para outros, a gente tem que entender, né? Que isso é normal na meliponicultura. Nem toda técnica funciona para mim, funciona para ti. Mas o importante é que se funciona para alguém e ajuda, continua utilizando. Sou dessa forma, não sou aquele extremista, o radical, né, que diz, não funcionou para mim, não vai funcionar para ninguém. Não é dessa forma. A gente acha que tem que ter sempre o bom senso e ir aprimorando cada dia mais, né? Eu acho que esse é o diferencial, isso que é o bom, na verdade. Juntar o conhecimento, juntar as experiências e cada um vai aproveitando o que funciona melhor para cada um. Deixa eu te perguntar aí, de que forma recomenda aí, na tua região, né, que o pessoal acondicione as caixas, né? Quanto à estrutura do meliponário, Hum. o que considera melhor hoje? Assim, prateleira, estaca, nato, um pouco mais protegido? O que tu recomenda para o pessoal aí quando cai essa pergunta, né, pro Jonas? Ah, não, isso é muito bom, isso é muito bom. A gente sempre tem que levar em consideração, o primeiro ponto é o lugar de cada pessoa, certo? Porque eu sei que nem todas as pessoas, nem todo mundo tem o espaço que gostaria. Então, hoje o grande problema de tudo é o local, a localização geográfica de cada um, porque algumas pessoas têm um espaço maior e conseguem colocar em estacas e outros, infelizmente, só conseguem colocar porque tem lá na cidade, tem o seu terreno e quer acomodar as caixas. Eu quero ter, se colocar em estaca, infelizmente não vai conseguir os postes, né, os palanques, não vai conseguir colocar muitas colmeias. Então, se fizer uma prateleira, tu consegue, então, colocar aí muito mais caixas nesse lugar. Acaba otimizando os espaços, né? Então, tem que sempre se ter um estudo. Tem lugar, tem oportunidade? Ah, tem. Então, vamos colocar eles espalhados. Não tenho, vamos colocar em prateleira que é melhor, né? Então, depende muito sempre de cada lugar. Eu recomendo sempre, se possível, deixar espalhada, porque tu vai gerar menos estresse. A gente vê meliponários lindos aí que são meliponários que estão em prateleiras.
e vão super bem, né? Elas vivem em comunidade, não é problema. A única que eu vejo aqui, eu não consigo criar em comunidade, é a Jataí por ser territorialista. As outras eu consigo criar bem tranquilo em prateleiras e não tenho problema. A única questão é sempre de manejo, né? Quando tu pega num verão aí, por exemplo, vou fazer uma divisão. Um dia antes tu vai ter que fechar as outras colmeias, porque senão vai dar briga. Quando acaba mexendo, estressa e aí é o problema. Seguindo isso, não vejo problema nenhum em criar tanto elas nas tuas prateleiras ou criar nos postes, nos palanques ali. Isso é bem tranquilo de fazer elas, que elas acabam se adaptando. Eu vejo que o desenvolvimento das abelhas hoje em dia, se for olhar nos postes, se colocar elas espalhadas, elas parecem que evoluem mais do que tu ter elas em condomínio. Em condomínio, não sei por qual motivo, se é pelo feromônio que acaba se misturando, ou se é também justamente por ter uma concentração maior de abelhas junto ali, mas acaba que elas não têm o mesmo desenvolvimento que tem se tu largar as tuas sozinhas ali em postes. Colocar elas espalhadas, elas se desenvolvem bem mais. Elas têm mais, tanto na estrutura do enxame como no enxame em si, ele fica mais evoluído, ele cresce mais. Então, se tiver condições, sempre colocar elas espalhadas. E a recomendação que eu sempre dou para o pessoal, quando me perguntam, Jonatas, o que é melhor? Eu sempre falo, olha, entre sol da tarde e sol da manhã, coloca as tuas caixas que pegue o sol da manhã. O sol da tarde ele vai ser prejudicial, né? Porque é muito quente. E o sol da manhã, ele vai aquecer, quando o sol fazer a rotação, acaba que já não vai mais pegar nas tuas caixas. Então isso ajuda até mesmo as menores. Por exemplo, eu tenho Jataí, que começa a trabalhar com 20 graus. E tu tem ela na sombra e no sol. Aqui tu tiver no sol ou que pegue raios de sol, vai se desenvolver mais daquela que tu tem na sombra, justamente porque ela aqueceu a caixa antes e vai sair antes de trabalhar, né? Então, isso ajuda, tem diferença também de enxames que estão no sol e estão na sombra. Isso tem uma diferença. É óbvio que tem abelhas, em exceção a guaraico, né, que não pode pegar sol. Essa eu sempre digo, essa é umidade, é sombra. Quanto menos sol, melhor. Esses dias até um cliente lá mandou um vídeo que estava aquecendo agora guaraico no inverno. Aí é para acabar. Essas outras, por que não, né? Tava com medo de perder, né? Tava com medo de perder, aqueceu. Então são coisas, né? Então a única que não aquece aí, deixa sempre na sombra é a guaraíba. Então fica as outras aí, já tá aí, se puder deixar pegando sol da manhã, e aí também é uma que gosta um solzinho, deixa essas abelhas pegando sol da manhã que não vai fazer mal nenhum, né? Só vai ajudar elas a se desenvolver antes, sair antes para trabalhar e saindo antes para trabalhar se desenvolve melhor do que as outras que ficam lá na sombra, que demoram mais para se aquecer, né? Certo. Diz uma coisa, quanto tempo tu estás na atividade aí, João? Aproximado aí. Olha, já fazem 6 anos que eu estou aí na meliponicultura, engatinhando aí nesse universo das abelhas aí. Sim, sim. Comercial. Sim, sim. É que isso é um vício, né? Todo mundo que começa sabe que isso é um vício. Depois, depois que a gente acaba gostando, só vai querer conhecer mais e crescer mais, né? Não se contenta com a tua mirinzinha ou com a tua jataí. Vai querer conhecer outras espécies. Porque hoje, assim, já voltando um pouquinho no assunto que nós falamos das abelhas anteriores ali, que eu falei da nigrícia, falei da mandaçaia, mas a abelha, assim, que a mais vendida disparada, eu acredito que no Brasil é a jataí, né? Então, a jataí, normalmente, 90% dos meus clientes, ele é a porta de entrada. O jataí é aquela abelha que o meliponicultor começa conhecendo ela, gosta, vê que é uma coisa legal e aí depois vai querer adquirir novas espécies. Mas normalmente é o jataí que faz essa abertura, ele que dá esse pontapé inicial aí, porque normalmente a pessoa conheceu o vô dele lá, e deu botinho, então sempre é uma memória, uma lembrança,
E aí acaba que uma coisa puxa a outra, né? São recordações de infância que a pessoa acaba, opa, eu vou querer dar sequência nisso, porque o mel me ajudou, ou o pai tinha, ou o vô tinha, que eu falei, e assim começa começa essa paixão pelas abelhas. E aí não para mais. Aí vai sempre aumentando. Me diz uma coisa, a questão de alimentação para elas, agora no inverno, a alteração entre as estações, assim, no verão pode alimentar de tal forma, no inverno pode alimentar, faz um reforço, o que que tu tens aí para repassar para o pessoal que tá conectado aí hoje? A alimentação, ela é muito importante, né? A alimentação, a gente sabe que agora na escassez de alimento, o suplemento alimentar, ele é fundamental para o desenvolvimento da tua colmeia. Por exemplo, hoje eu dei uma revisada assim nas jataís, principalmente. Jataís que capturas final de temporada acabam que são as que entram fraca no inverno, né? Porque elas têm poucas horas do dia que chega em 20 graus agora aqui para nós, para elas conseguir trabalhar. Então, elas ficam, elas ficam fracas. E aí, o que eu fiz? Eu fui olhando essas abelhas e vou colocando para as jataís. No inverno, eu gosto de colocar o mel cristalizado de apis. Ah, por que, Jonatas, o mel cristalizado de apis? Porque a jataí, ela acaba se afogando fácil no xarope, né? Então, para evitar que ela se afogue, em vez de tu ajudar, tu atrapalhe, eu costumo dar, então, mel de apis para elas. E aí elas não se afogam, vão comendo conforme elas precisam. E eu não tive mais problema, assim, de abrir o alimentador depois de alguns dias, elas tá tudo morta, afogada, ou fermentou o xarope e elas não tomaram. Não. Depois que eu descobri o mel de apis cristalizado para dar para Jataí, foi fantástico. Assim, eu tive um aproveitamento muito bom. Não perdi mais nenhum enxame no inverno por causa disso. Até os que estão mais fraquinhos, eles conseguem tocar com mel, eles conseguem tocar tranquilo até o final do inverno aí, até chegar a primavera para ter alimento para eles começar de novo o estoque quando começar a florada, né? Porque a gente sabe, aqui no sul, a gente vai ter agora aqui florescendo astrapeia, está começando a abrir agora a florada. Tinha, se eu não me engano, esses dias tinha uma outra florada ali, mas nada que vai trazer muito néctar, né? É só para elas ter o que comer pro dia a dia. Então, nada melhor do que alimentação. Eu costumo alimentar de duas formas, né? Eu tenho o açúcar invertido, que eu costumo dar para elas, e tenho o xarope de água e açúcar, né? Que é o tradicional. Eu sempre olho na questão de alimentação, as pessoas perguntam, como tu vai fazer? Eu costumo olhar, olha, o meu enxame, cada um conhece o enxame. Então, tu vê que o teu estoque tá cheio de mel, não precisa alimentar, mas tu viu que aquele estoque todo que elas criaram no verão, criaram ali agora já no outono, elas começaram a consumir, então eu preciso alimentar, porque provavelmente esse mel que elas estocaram aí não vai ser o suficiente para elas conseguir chegar até a saída do inverno. Então, alimenta com xarope, água e açúcar, né? Ou faz o açúcar invertido que a gente tem aqui. O açúcar invertido é mais complicado porque não é em todos os lugares, né, Marcelo, que a gente consegue encontrar ele. Mas ele é muito bom. Primeiro que ele não fermenta, né? E segundo que automaticamente elas vão tomando e já vão colocando nos potes. Isso é instantâneo, né? Tomou, já vai colocando nos potinhos. E já o xarope não, elas têm que desidratar, então no inverno já é um problema, já tem umidade dentro das caixas. Aí mais fazer essa desidratação do xarope acaba que vai acumulando mais umidade. Isso é ruim para elas, é um trabalho que se faz, que elas fazem em dobro. Então, alimentação, para mim, agora melhor no inverno é o açúcar invertido. Mas se não tem açúcar invertido, pega então nos dias mais quentes e coloca o xarope para elas, né? Porque os dias mais quentes não vai ter tanta umidade dentro e aí sim fica melhor de elas tomar esse xarope, já desidratar e jogar fora a umidade. Porque sempre que tu faz esse teu a tua alimentação, elas vão gerar umidade, né? Então, quanto menos a gente puder estressar elas nessa questão, melhor é. Então, eu aproveito
os dias mais quentes para fazer alimentação com o xarope de água e açúcar, né? O xarope de glicose que a gente fala. E aí vai super bem. Consigo passar muito bem o inverno fazendo a alimentação dessa forma aí. Eu sempre digo, eles perguntam de quanto tempo tu alimenta. Olha, uma vez por semana é o suficiente, né? Uma vez por semana tu consegue manter elas aí com um estoque legal. Claro que uma vez por semana, mas não aquele copinho de café, né? No mínimo uns 100 ml aí, porque 50 ml que é o copinho de café não é o suficiente. A questão de 10 minutinhos ali, se for numa matriz, já tomaram tudo, né? Tem duas perguntas ali flutuando. Uma é se existe uma receita para o inverno, digamos assim, então, para o xarope um pouco mais espesso, e se há influência de algum chá, alguma erva, o que pode ser adicionado ao xarope. Olha, sim, existem. O xarope, pelo o padrão hoje, pelo menos o que eu utilizo aqui, o xarope é 50-50. 50 água, 50 açúcar. Mas no inverno, como a gente está falando de umidade, para deixar menos, teria que fazer 70 de açúcar e 30 de água, né? Que seria para dar um up no enxame. Vai ser menos umidade para elas jogar para fora. Eu não costumo utilizar nada de ervas aí junto com o meu xarope. Eu sei que tem gente que coloca camomila, coloca aquele outro chá, agora me esqueci o nome, o chá. Tem um outro chá ali que é calmante também, eles colocam, cidreira, o chá de cidreira eles colocam também, mas eu não costumo, eu costumo fazer só 50 de água e 50 de açúcar e acabo dando para elas, porque quem normalmente coloca esses outros ingredientes junto no xarope é porque eles têm menos caixas, né? Então eles acabam fervendo no fogão. E eu já não consigo pegar e ferver, porque é muita abelha e aí teria que ficar paneladas e paneladas ali, não funcionaria. Ia dar Tonel de briga. 200 litros, fogo de chão, lá na rua e a água e açúcar. Né? É. Não. Tem um pessoal de gaivota ali que adiciona guaco, limão, né? As gotas de limão depois no processo aí. Isso Mas quando eu vejo quando tem menos enxames, menos colmeias, é possível, né? Quando tu já tem um número maior, não é viável. Porque daí tu tem todo um trabalho de vir em casa, ferver, colocar o limão, o guaco, a cidreira. Eu vi uns que colocam, acrescento camomila. Na verdade, ele fica um cheiro muito bom, né? E acredito que mal não vai fazer para as abelhas, porque é tudo natural. Só que para quem tem muitas colmeias é ruim. Acaba se tornando muito trabalho para fazer uma alimentação. E aí acaba que o que eu demoro uma manhã, vamos dizer, para alimentar os meus enxames, eu demoraria um dia, em questão de ferver o xarope, diluir, fazer toda essa questão, daria tem, um trabalho, uma mão de obra muito grande. só um parênteses ali, o pessoal tem alguns criadores que têm optado em vez do limão para ter a ação do O ácido ácido, para o ácido conservação. cítrico, E isso tem utilizado o extrato de própolis. Tá? E a princípio tem obtido um resultado bem interessante na questão de conservação do xarope, né, para não fermentar. O pessoal está ajuda. perguntando aí o que é o açúcar invertido. O açúcar invertido, ele é aquele açúcar que normalmente o pessoal usa em confeitaria, né? Açúcar que passa por um processo químico justamente para não fermentar. E aí que a gente acaba se utilizando desses benefícios aí para tratar as abelhas, né? Justamente porque ele é um açúcar que tem uma consistência maior, ele não vai te dar fermentação, né? A fórmula, eu não sei, esses dias eu acho que acho que até você compartilhou sobre o açúcar invertido, sobre a fórmula, né? Ele não seria difícil de fazer, né? Mas eu já compro ele pronto, então eu não sei como é o processo de fabricação dele. Eu sei que eu utilizo ele e ele é muito bom. Quando a gente produz o xarope para as abelhas, é interessante que a gente consiga quebrar as partículas dos açúcares, né? Dividir a frutose, sacarose e tal.
E daí esse industrial ele já vem pronto, né? Então, assim, é como Sim. tu comentasse, a abelha vai ter um trabalho menor na questão de desidratação e aproveitar de fato o que ela precisa, tá? Tem diversas marcas, né, do açúcar invertido e é muito, para quem produz doce, né, é muito similar a uma glicose, né? É como se fosse uma glicose líquida. O pessoal quer saber se está utilizando o bombom de pólen para as abelhas. Aí. Olha, eu utilizo o bombom de pólen para as mais novas, né? Para as divisões ou os enxames que não engrenaram e tiveram uma dificuldade em evoluir. Aí eu utilizo. Mas só para os enxames mais fracos. Não utilizo para matriz, não utilizo para nem. Jonatas, você dá bombom de pólen para as mirins, dá bombom de pólen para as escaptotrigona, para jataí. Não, eu não acabo não dando alimentação para as menores. Os bombons de pólen eu só coloco nas caixas de mandaçaia, de guaraico, de bugia, essas abelhas aí que são principalmente a guaraipa aqui no sul, que é a que mais eu vejo essa dificuldade em coletar pólen. A guaraipa ela é bem seletiva pelo menos aqui na questão de pólen. Então eu cuido muito porque já há algum tempo atrás eu não tinha tanto esse olhar clínico. E aí eu deixava, e daqui a pouco as divisões definhavam e eu ia olhar, elas começavam a roer os discos de cria. E justamente comia o alimento larval porque não tinha mais pólen, e aí acabavam tendo que se nutrir daquilo ali mesmo que elas já tinham fabricado. Depois que eu comecei a acrescentar os bombons de pólen para as abelhas, divisões, para as guarai, para as outras, eu não tive mais esse problema. Acabei auxiliando elas, então não tenho mais esse problema. Mas só alimento para as divisões, não alimento para as matrizes, não alimento para as trigonas, para as escapotrigonas, não. Só para as meliponas mesmo e para as que precisam mais, na verdade, que são mais seletivas na questão da florada. Hoje o Meliponário fica numa área considerada rural, em Nova Petrópolis, Sim, sim, aqui é rural. Isso aí. e Aqui onde eu moro é rural. aproximado, assim, quantos hectares de mata fechada tem nos arredores aí do Meliponário? Tem bastante. Só para cima de casa lá, antes, aqui para cima de casa, Tem, tem 15 ou 16, eu não sei bem certo. Só que são da família ali, né? Então, eles têm 15 ou 16 hectares lá para cima. E aí fora para os outros lados, então tem uma boa área de preservação aqui, que é só mata. O bom que aqui acaba tendo toda essa área preservada porque é morro, e então não se tem como muito utilizar essa terra para agricultura, por isso que se tem uma área muito boa de preservação. e Acaba mesmo, que mesmo para voluntariamente ou involuntariamente eles deixam essa área bom para nós, mas não porque as pessoas às vezes queriam, ou, não, nós preservamos. Não, é justamente pela dificuldade mesmo que eles têm de explorar essa terra. mesmo com 15, 16 hectares de mata fechada, virgem, nativa, intocada, a disponibilização do meliponário, hein, você ainda faz o plantio de pasto melífero. Sim, sim, tem que fazer, né? Tem que fazer porque não é o suficiente. Acaba não sendo suficiente. Tudo que for para ajudar as abelhas, eu acho que é bem-vindo. Então, todas as plantas melíferas aí, o pasto que é bom para elas, eu acabo sim trazendo mudas e plantando, porque isso faz a diferença, né? A gente sabe que é melhor pecar em excesso do que em falta, né? Então, tudo que eu posso acrescentar, eu acabo trazendo. E é óbvio que, além de trazer plantas, tipo a astrapéia que eu comentei antes, o margaridão, essas outras frutas sabiá, eu ainda não concentro todas as caixas aqui, eu acabo espalhando ali nos outros amigos, acabo também deixando alguns enxames para não sobrecarregar o pasto aqui, né? Então, isso eu acho que é o legal, não concentrar tudo num lugar só para não ter a disputa tudo nesse local que é onde eu tenho meliponário dessas abelhas. Então, daí acaba distribuindo, ajuda também. Mas a maior concentração dos enxames estão aqui sim
E também eu acabo plantando, sim, quando dizem que existem plantas que eu ainda não tenho, eu acabo adquirindo para auxiliar aí nelas nessa busca por alimento. Que bacana. Deixa eu te fazer um repasse aqui de outras perguntas. O que pode e o que não pode fazer no inverno? Questão de manuseio de caixa. Ah, isso é muito bom. O que pode é cuidar, o que não pode é não cuidar. Não, brincadeira. Vamos lá, então. O que pode fazer e se deve fazer é justamente quem tem menos colmeia, se puder acrescentar um bombonzinho de pólen quando há a necessidade, ou se você vê que o teu enxame não está forte, a fazer alimentação energética, que é o xarope, né? Ou alguns dão mel de apis. O mel de apis para as abelhas meliponas eu não sou muito fã, não. Primeiro que tem um custo mais elevado, né? E eu já tive algumas pessoas que falaram que tiveram problema, que o mel estava contaminado, não sei, enfim, ou passaram veneno, e aí acabou que não acabaram perdendo algumas colmeias. Então, para as meliponas, eu não costumo recomendar o mel, sim, somente o xarope mesmo, o açúcar invertido. Aí, fora disso, pode alimentar. Eu acho que, tendo esse cuidado, proteger elas do frio, a alimentação, elas vão passar o inverno super bem, não vai ter problema nenhum. O que não pode é ficar abrindo toda hora a caixa. Acaba dando um choque térmico nelas. Ou principalmente abrir as caixas. Aqui nós tivemos 1 grau, 2 graus, que é normal, né? 3 graus, -1. Ah, eu vou tá branco de geada aqui, e aí eu vou chegar, vou abrir minhas caixas. Isso não pode, isso vai dar um choque térmico nas abelhas e vai acabar que tu pode prejudicar elas. Então isso não é legal, isso não se deve fazer. Quanto menos eu abrir as caixas no inverno para estar fazendo vistoria, melhor, porque sempre vai ter essa questão de frio entrando nas caixas e as abelhas podem sentir essa mudança de temperatura e ser prejudicial. Então, eu sempre costumo agir dessa forma. Cuidado em abertura da caixa no frio. Sempre mantém, acho que na temperatura melhor ali, que é quando está mais quente, que vai ter mais sucesso do que abrindo quando é mais frio. Claro. Ele sempre pergunta, e umidade? Umidade sempre vai ter, né? Isso é normal, a umidade acaba que isso vai gerar. Eu não, que nem tem gente, só fugindo um pouquinho da pergunta, tem gente que coloca papelão, uma telinha fina. Eu não sou fã, não. Eu acabo deixando plástico e sei que elas se viram muito bem. Todos esses anos eu não tive perca nenhuma. Porque eu acho que o papelão, uma hora ou outra, pode vir contaminado e pode acabar matando o teu enxame, né? A gente nunca sabe de onde vem o papelão. Ah, vem do supermercado. Mas vai que um dia desses eles fizeram uma detetização lá e pegou veneno, impregnou veneno nesse teu papelão e colocou na tua colmeia e perdeu. Ah, perdi uma manda-saia. De repente perdi uma bugia. Porque, querendo ou não, elas vão roer esse papelão e vão descartar, né? Então, por mais que absorver a umidade, as abelhas estão tirando todo dia papelão para fora. Então, de uma forma ou outra, a gente está expressando da mesma forma. Se não é pela umidade, é pelo papelão que está lá para tentar absorver a umidade. Uhum. O Francisco de Torres aí quer saber quando que se utiliza o aquecedor. O aquecedor, aqui eu programo o aquecedor para ligar com 13 graus e desligar com 20. Eu acho que é uma temperatura muito boa. Ligando com 13, ela vai começar aí, aquecer teu enxame, chegou em 20 graus, ele desliga, né? Então, dentro da colmeia vai ter em 25, 20, 26, se eu não me engano. Então, a temperatura é ideal para elas. Baixando de 13 graus, elas já começam a sentir a diferença, a mudança climática, né? Então, elas já começam a comer o alimento energético para se aquecer. Eles perguntam, por que vocês aquecem as abelhas? Olha, justamente por causa disso. Porque o mel, ele é caloria, o pólen, ele é proteína. Então, querendo ou não, quando começou a esfriar, elas precisam se aquecer e elas vão ter que comer mais mel para estar se aquecendo. Então,
aquecer elas, automaticamente elas vão reduzir o consumo de mel e também conseguem ter mais evolução, justamente porque elas não vão sentir o frio que está fazendo ali fora. Uma outra pergunta aqui, sobre as guaraicas. São bem seletivas, né? Quais as flores que aí na tua região tu conseguiu identificar que elas têm uma visitação maior, uma preferência? Então, é muito relativo, né? Porque eu vejo elas voltando carregadas de pólen, mas eu não consigo definir de qual é a florada, porque a guaraipa não é uma abelha que gosta de ficar em plantas rasteiras, é sempre em copas de árvore, né? Então é difícil precisar se elas estão vindo do eucalipto, se elas estão vindo do açoita-cavalo, se elas estão vindo do tem bom, agora vai abrir a astrapeia, se elas estão vindo do astrapeia, então não dá para dizer de qual que elas estão trazendo, mas a gente sabe, a uva japonesa também tem uma, por mais que seja uma planta invasora, é uma que dá muito néctar e dá também pólen para elas, que é um pólen bem branco. Isso tudo elas acabam trazendo. Mas nessa época aqui, por ter menos flores e também as plantas produzir menos, né? Elas acabam trazendo muito pouco pólen para casa. E aí, esse é o grande problema. Enquanto eu vejo mandaçaia trazendo, às vezes não tem nenhuma planta florescendo, mas tem um cipós nativo, e aí as mandaçaia estão trazendo, mas as guaraipo não. Guaraipo vem com as corbículas ali quase sem nada, vazia. É mais barro mesmo do que outro material que elas vão acrescentando. Essa questão aí que tu comentasse de plantas invasoras, né? A gente tem aí a uva Japão, tem o próprio eucalipto. E quanto a abelhas, tu tens alguma experiência aí dessa questão de abelhas de fora? Tem uma pergunta aqui. O Ah, pessoal quer sim, saber sim. o que tu acha dessa questão das abelhas de fora, se... e Eu questão de sempre, legalização aí. sim, a minha posição é sempre bem clara, né? Eu sou defensor das abelhas nativas do Brasil. Isso é o que eu defendo e o que eu acredito, né? Independente de, ela não está no bioma dela, mas ela está aqui no Brasil, então ela é nossa, independente do lugar. Eu sou daquela ideia. Eu sei que nem todas as espécies se adaptam aqui. Eu já tentei criar algumas espécies e não foram bem. Então, essas espécies eu não vou criar. Mas as espécies que eu vejo que tem uma adaptação boa, eu não vejo por que não criar num local. A gente não, a gente está ajudando a preservar e aumentar o número dessa espécie. Algumas a gente sabe que estão em extinção. E se não fosse os meliponicultores que tivesse a consciência de cada um ter uma, duas caixas, porque ninguém compra para jogar dinheiro fora. Ninguém faz isso. A gente faz porque a gente gosta e quer cada dia que o nosso meliponário cresça e só vai crescer se tiver sucesso com elas. E aí eu não tenho restrição nenhuma em ter abelhas que não vão trazer nenhum prejuízo para nós. É óbvio que eu sempre digo o seguinte, olha, eu não sou a favor de trazer abelhas que vão cruzar com as nossas, como a mandaçaia MQA e MQQ, né? A gente tem a MQQ e vai preservar a MQQ, abelhas desse tipo, mas outras abelhas que não trazem nenhum cruzamento com as nossas, eu não vejo problema. Eu digo que o pessoal tem que prestar, primeira coisa, né, procurar se regularizar, né? E em segundo momento, Sim, sim. assim, abelhas que são de uma mesma família, com coloração diferente, em algum momento, se elas estiverem próximas, elas vão acabar misturando, né? Não, não vou usar o termo híbrido aqui porque é errôneo, tá? Mas vou dar um exemplo aí. Aqui na minha região tem nativo manduri rajado e é o nativo daqui, ele é rufes em cima e listrado embaixo, tá? E um pouco mais para cima a gente tem o amarelo, tá? E eventualmente você encontra na própria natureza, né, saindo uma abelha rajada e um amarelo uma mesma colmeia, né? Sim, sim. E aqui nós temos a ocorrência das duas mandaçaias. Tem MQA ao norte, ali próximo de Joinville, a divisa com o Paraná, e tem MQQ. Então, assim, acho que cabe salientar para que a pessoa quer, né? Se eu vou
Vou dar um exemplo. Eu quero para produção de mel, a cor dela vai ser totalmente indiferente, né? Sim, sim, o Jean fala nisso, né? O Jean fala muito. Mandaçá continua sendo a Mandaçá. Sim. Mas é interessante esse relato. Muito obrigado. Ainda mais Sim, pelo atual aí para momento. vocês também. Sim, sim. Aí para vocês também, além da Manduri, tem a Miringuaçu, né? A Miringuaçu tem as duas. Tem Sim. as três, na verdade, tem a Ruf, tem a amarela, tem a preta e ainda tem as duas juntas no mesmo local. E a questão das bugias aí, tivesse experiência com a bugia nativa e as bugias que estão vindo, né, de Minas e do Espírito Santo, chegasse a notar a diferença entre elas, comportamento, o que que pode repassar aí para nós? Então, a gente já conversou, né, sobre isso. Eu sou fã da Monduri, que é aqui do sul, ou que tenha já uma adaptação maior aqui. Eu não gosto daquelas que vêm lá do Espírito Santo, não sou muito fã. Eu até já tentei criar elas e não tive sucesso. De 5 caixas, se eu não me engano, três acabaram morrendo e só duas que continuaram. Então, eu não vi motivo para continuar com as que vinham lá de cima. Eu acredito que, se com o tempo elas ficarem aclimatadas aqui, não vejo problema. Mas, em primeiro momento, eu não gostei delas e não evito, sabe? Sempre eu falo, olha, entre a Espírito Santo e as nativas aqui do Sul, eu fico com as aqui do Sul. E para mim, elas nunca deram problema e têm um desenvolvimento muito bom e não perdi nenhum enxame que estava bom e de repente definhou assim o que acontece com as outras, né, que as que vêm lá de cima, não sei se é o estresse do transporte ou se é a mudança brusca de temperatura que fez com que ela se estressasse, porque a bugia a gente sabe, a bugia se estressa muito fácil e pode de uma hora para outra parar a postura e se vai o enxame, né? Se a gente não intervir, vai definhar. Então, tem vários fatores, né, que a gente tem que observar. E eu, então, já opto sempre pela bugia aqui do sul de Santa Catarina. A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, em especial, um ou outro, acho que deve ter relato que encontrou na natureza, mas ninguém sabe aonde. E é bom que não saiba, né, porque senão o pessoal vai lá querer derrubar e cortar, mas é verdade. Então, eu prefiro as que já estão, pelo menos em caixas, que sejam aqui do sul, já que tem uma espessura boa, que a gente sabe que não vai dar nenhum problema, que vão passar muito bem o inverno. Essa é a próxima pergunta ali que tinha do pessoal. Qual que é a espessura de caixa recomendada para a região em que tu estás? O que que tu recomenda aí? Aqui tem que ser acima de 13,5. Todas as caixas acima de 13,5 já é aceitável. 13,5, 4,5. O difícil hoje é conseguir madeira de 4,5 pela escassez que tem de madeira, de mato que tenha ainda árvores desse porte, né? Então, normalmente a gente compra aí caixas de madeireiras que são regularizadas, que não fazem desmatamento clandestino, né? Já se a gente é preservador, a gente já tem que sempre olhar de todos os ângulos para não cair na ilegalidade aí. Daqui a pouco tá contribuindo para o desmatamento, não é isso que a gente quer. E aí, então, o grande problema sempre foi conseguir caixas que tenham madeira que seca, principalmente seca, com essa espessura. Então, 4,5 é difícil de conseguir. Então, normalmente 13,5 já é mais fácil de conseguir. E aí, 4,5 seria o ideal para elas. Mas não tendo até 13,5 é aceitável. Depois disso, que é aquela tábua de polegada, essa é muito fina, né? Muito fina, porque as abelhas vão sofrer, vai ter que fazer um revestimento aí de isopor ou uma manta térmica para evitar que elas sofram aí no inverno, né? Ó, temos uma princesinha aí. Tem, Oi, tem. Só um pouquinho, pai, já vai terminar. tá pedindo uma pizza aí, não Aí vou te pode. atrasar não. Ela queria um chocolatinho.
Tá certo, Mas tá faz certo. parte, faz parte. Tá Então, certo. daí que eu estava falando da madeira hoje, a grande dificuldade não é nem pelo preço, mas sim pela dificuldade de encontrar madeiras tão com a espessura dessa forma, né, Marcelo? Mas eu tenho sim um fornecedor aqui de Caxias do Sul, o Fernando Vaccaro. Ele tem um bom estoque de madeira e ele consegue nessa espessura de 4,5, que é o ideal. Aqui, já vamos aproveitar, vamos entrar no. As pessoas vão perguntar depois, qual madeira? Madeira para melipona, o bom é cipreste, que é uma madeira isotérmica, né? Que vai muito bem aqui. A gente ainda tem áreas que são urbanizadas e aí tem araucária também. Não pode mais desmatar, mas com licença eles acabam podendo tirar para fazer o loteamento, então a gente acaba se beneficiando também da araucária. E por último, eu digo eucalipto, porque o eucalipto, mesmo ele seco, ele ainda pode empenar, né? Pelo menos aqui. Então, para evitar isso, sempre a araucária, o cipreste e o eucalipto. O pinus, a gente sabe que muita gente usa pelo custo-benefício que ele tem, mas é uma caixa ela vai apodrecer muito rápido, né? Muito antes do que uma outra caixa que for de uma madeira mais nova. O- Conversei com o Fernando na semana passada, ele comentou que para as menores ele tem utilizado QI japonês também, tem tido um E isso, desempenho muito. o Kiri é muito bom, né? Eu tenho caixas aqui que ele faz com o Kiri e ela é muito boa, porque tem dois motivos o Kiri e o cupim não pega. Esse é o primeiro passo aí que é muito bom para nós. E o segundo, que ela é também uma madeira isotérmica, ela aguenta muito bem o frio e o calor, e ela demora mais para apodrecer do que um pinus, né? Então, por isso que e é uma madeira bem leve, uma madeira bem leve mesmo. Então, tem esses benefícios aí do Kiri. E também, que nem às vezes eu, para a caixa, quando fica no tempo, para ela não ficar feia, eu acabo queimando. E aí o Kiri também, como o Pinus, ele acaba realçando aquelas estrias que tem na madeira e aí dá uma aparência muito boa. Ah, me falaram aí que está prestando serviço de consultoria também para quem tem meliponário, para quem quer começar a criação, ou para quem já tem a criação e quer dar um gás aí. E Como é que isso. funciona esse serviço e como é que faz para te contatar? Então, eu tenho. Hoje, a maioria é sempre pelo WhatsApp, né? Então, eu consigo atender o pessoal aí pelo WhatsApp e consigo dar o suporte. Já a consultoria, além da consultoria, eu também, quando me chamam em escolas, em lugares assim, eu dou palestra, a gente falando daquilo que a gente gosta, a gente vai longe, né? Então, as abelhas é algo que eu gosto de falar. Então, se me chamarem em escolas para conversar, eu vou, para explicar, para conscientizar, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Já também eu dou cursos, agora na primavera, se eu não me engano, setembro, ali a gente está programando fazer alguns cursos presenciais para o pessoal que quer estar aprendendo o manejo e ainda não sabe, né? Porque eu tenho curso online também, se quiserem, tenho pela Hotmart ali o curso online e tenho o presencial, porque alguns fazem o online e mesmo assim ficam inseguros, ficam com medo de fazer o manuseio. Porque a gente sabe que na teoria é uma coisa, mas quando chega à prática é que acaba mudando um pouquinho, né? Parece que aquela abelha não era tão grande, aquela caixa não era assim, e aí as pessoas acabam ficando em dúvida. O grande problema é a insegurança que bate, né? O grande problema hoje é a insegurança. A pessoa fica insegura em fazer a multiplicação. E aí eles acabam procurando, então, esse curso presencial, que normalmente, sempre costumo de 5 a 10 pessoas é o bom, né? Não passa disso porque passou de 10 pessoas acaba não conseguindo dar atenção para todo mundo. Fica um grupo grande. Então, até 10 pessoas eu consigo atender todos muito bem. Então, isso eu faço a partir da primavera, eu dou esse curso presencial. Já a consultoria normalmente é na casa do cliente, né? Porque ele já tem um plantel bom e aí ele tem dúvidas se ele está fazendo o manejo correto,
se a forma de acomodar as caixas estão certas, se ele está, se realmente os enxames dele estão saudáveis, estão bem, se ele não fez algo de errado, né? Então, tudo isso passo o dia analisando, observando e dando dicas para melhorar e para a pessoa ter sucesso aí para ter sucesso aí com seus enxames. O Eliandro está repassando uma última pergunta aqui. Qual que é o meu melhor método de multiplicação aí? Ah, isso é bom. Olha, existem gostos e gostos, né? Existem gostos e gostos. Mas hoje, o melhor método para vai variar para cada pessoa. Não tem como eu dizer. É a mesma coisa que perguntar qual caixa é melhor. É baú ou é ímpar? Vai do gosto do cliente, vai do gosto da pessoa. Para te ter um desenvolvimento mais rápido, é óbvio que se a gente fizer por discos, por módulo, vai ter um desenvolvimento mais rápido, porque tu já pegou uma estrutura pronta e aí só colocou normalmente uma lixeira embaixo ou um fundo falso embaixo e já pegou toda uma estrutura pronta. Quando tu faz a multiplicação por disco, vai começar do zero, então o teu enxame vai demorar mais para desenvolver. Mas em contrapartida, esse enxame que tu tirou só discos, porque eu costumo fazer a multiplicação 2 por 1, né? Pego discos de uma e campeira de outra. Então esse enxame que doou disco, doou campeiras, ele não vai sofrer tanto. Então a recuperação desse enxame que só doou disco, doou campeiras, ela é maior, diferente do enxame que a gente multiplicou por módulo, né? O módulo tu tirou a metade do ninho e levou para outro lugar. Então esse enxame vai sentir mais. Mas nada que seja assim, fim do mundo, não. Isso é os métodos de divisão sempre vai do gosto do cliente, do gosto da pessoa. Tem pessoas que dizem, olha, eu me adaptei melhor pelos discos, eu me adaptei melhor pelo módulo. Então, daí fica no gosto de cada um. Mas, assim, as meliponas, não tem problema, pode fazer qualquer um dos dois métodos, vai tranquilo. A única que eu gosto de fazer por módulo e não abro mão é a bugia. A única. Por causa da dificuldade em puxar a rainha. Então, a bugia, sim, eu acabo fazendo por módulo sempre. Sempre por módulo para evitar que ela não desenvolva e que entre florídeo, que daí aquela coisa chata, né? Fora isso, é bem tranquilo. A joia, só vou deixar uma última dica aqui pro pessoal, ó. Fazer o enquadramento lá, vai buscar o registro. O pessoal da UX ali sempre diz, ó, é mel, melhor empreender legal. Te agradeço, Jonathan, pela disponibilidade, pelo Certo. compartilhar tua experiência aí, a dedicação com as abelhas. Só tem relatos positivos aí do pessoal, sempre que precisa, está sempre disponível, participando nos grupos, no WhatsApp. Muito obrigado aí pelo trabalho. Certo, eu que agradeço. Eu que agradeço aí a você, Marcelo, agradeço a todos aí que mandaram as perguntas e que estão nos assistindo aí. Para mim, sempre é uma honra poder compartilhar com as pessoas. Assim é melhor que a gente atende um público maior, né? Atinge também um público maior e já consegue estar respondendo perguntas de mais pessoas. No WhatsApp é aquela coisa, né? A gente acaba tendo as coisas seculares para fazer e aí vai responder um, não responde outro e às vezes demora um pouquinho mais. Aqui a gente consegue esclarecer o máximo possível no menor tempo, né? Então essas ferramentas aí que foram nos dadas são muito boas para a gente ajudar o pessoal. Eu fico agradecido aí pela oportunidade de estar participando contigo. Joia, muito obrigado, uma boa noite a todos. Até mais, pessoal. Certo, obrigadão, até mais, tchau.